Olá, investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Daronco, analista de equity da Suno Research, e estou passando aqui para começar uma série nova no canal, tá? Uma série que eu acho que vai trazer muito aprendizado para todos vocês, que vai ajudar muito vocês a verem com novos olhos grande parte das empresas da Bolsa, tá? Verem com novos olhos como investir, qual que é a dinâmica desse mercado e do que eu estou falando. Estou falando de commodities. Então a gente está começando uma série no canal que é tudo sobre commodities. A gente vai explicar basicamente o que são commodities, quais são as empresas que se correlacionam com esse produto, quais são os tipos de commodities, tudo isso a gente vai tratar. Mas antes de começar, aqueles nossos 3 recados básicos, o primeiro recado é, se você está caindo aqui de paraquedas, nunca ouviu falar do Status Invest e apareceu nesse vídeo, segue o canal, se inscreve no canal, assim você vai ficar por dentro das principais atualizações, dos principais conteúdos do mercado financeiro, além de acompanhar essa nossa série que vai estar incrível. Segundo ponto é, deixa um like nesse vídeo, isso não custa nada, é só ir ali, clicar e ajuda muito o canal, tá? Ajuda muito esse canal a chegar a mais pessoas, a esse conteúdo a chegar a mais pessoas, ao algoritmo do YouTube entender o que a gente está fazendo faz sentido para vocês investidores. E por fim, deixe nos comentários qualquer feedback que vocês tenham, tanto positivo quanto negativo. A gente está lendo todos os feedbacks e sempre melhorando. O objetivo nosso é nos aprimorarmos para ajudar vocês, para suprirmos as demandas de vocês. Então deixa nos comentários o que você espera dessa série, o que você acha que faltou, o que não precisava. Então deixa nos comentários, a gente vai ler todos eles. E para começar, eu acho que a gente tem que começar do ponto de partida, né? De uma base para colocar todo mundo no mesmo patamar. E aí, uma pergunta que surge muito frequentemente é: o que são commodities? Na nossa aula de geografia, lá do ensino médio, muito se falava disso, eu lembro de ter algumas aulas sobre isso, tá? Mas commodities basicamente é uma palavra que vem do inglês e significa mercadoria. Inicialmente, ela era uma palavra que ela era utilizada de uma maneira muito ampla e para muitos produtos, para muitas mercadorias, etc. Com o passar do tempo, esse significado ele foi ficando muito mais estrito e hoje em dia, commodities são principalmente matérias-primas que são produzidas em larga escala, que têm um pequeno grau de industrialização e que são produtos sem diferenciação de marca. Então, quando a gente tem a soja plantada no Rio Grande do Sul, plantada no Mato Grosso, elas são a mesma soja, basicamente. Se eu tenho minério de ferro extraído em Minas Gerais ou no Pará, ele em geral é o mesmo minério, tá? Ele vai ser transformado em aço. Existem algumas peculiaridades, antes que alguém vá nos comentários digitar, pô, João, mas o minério ele é diferente. O petróleo ele também é diferente. Tem o petróleo leve e o petróleo pesado. Tem o minério com alto teor de ferro, baixo teor de ferro. Sim, tem algumas peculiaridades, tá? E eu vou comentar essas peculiaridades especificamente em cada um dos vídeos, mas, de forma geral, são produtos que têm um baixo nível de diferenciação de marca. E aí, por conta disso, eles são negociados internacionalmente, os seus preços são negociados internacionalmente em bolsas. E esses preços são regidos por uma lei de oferta e demanda. Cada uma das commodities tem alguns drivers que impulsionam esses preços. Tem alguns drivers que impulsionam essa demanda e tem alguns drivers que impulsionam essa produção ou essa oferta, tá? Eu vou comentar cada um deles específico para cada um dos tipos das commodities, tá? Em cada um desses vídeos, mas para vocês já terem uma ideia, tudo isso é regido basicamente por oferta e demanda. Tem alguma questão de especulação, algumas commodities mais, mas outras menos, mas longo prazo é basicamente oferta e demanda e estoque. E aí, dentro de commodities, só para vocês terem um exemplo do que é uma commodity, eu já dei alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, soja é uma commodity, minério de ferro é uma commodity, petróleo é uma commodity, e as commodities, elas estão muito relacionadas à nossa vida. Então, por exemplo, hoje, no meu almoço, eu comi arroz, feijão e carne, 3 commodities. Cedo, quando eu acordei, eu tomei meu café com leite, então outras commodities. Então, acaba que as commodities elas estão intrinsecamente relacionadas ao nosso dia e elas são muito importantes. E existem alguns tipos de commodities, existem várias nomenclaturas, vários conceitos, várias metodologias para classificação de commodities. Eu trouxe uma das mais simples possíveis, tá? Existem 3 grandes grupos de commodities. Commodities agrícolas, que são basicamente produtos cultivados no agronegócio, e aí eu posso citar soja, laranja, por exemplo, feijão, café, entre outros.
A gente tem as commodities ambientais, que são água, energia, madeira, tá? Que são basicamente recursos naturais. A gente tem commodities financeiras, que pode parecer estranho, mas moedas também são commodities, títulos de governo, etc. Também são tratados como commodities por alguns autores. E por fim, a gente tem as commodities minerais, que pode ser dividida em dois grupos: óleo e gás, petróleo, gás natural, etc. E as metálicas, que basicamente é minério de ferro, níquel, ouro, entre outros. Então a gente tem todos esses grupos. A gente vai fazer um vídeo específico para cada um desses grupos, abordando sobre empresas que compõem, como é que funciona, quais são os drivers, explicar tudo para vocês. Eu quero que vocês saiam dessa série de vídeos sendo quase uns especialistas em commodities, tá? E aí, vocês podem me perguntar: pô, João, por que eu tenho que saber sobre commodities, né? Por que é importante eu saber? Vale a pena, não vale? Basicamente, a gente está no Brasil, né? Grande parte das pessoas que assistem esses vídeos moram no Brasil ou já frequentaram o Brasil. E o Brasil, ele é um país com algumas características importantes. O seu clima é muito favorável para commodities agrícolas. O Brasil ele tem uma dimensão continental, e aí, como você sabe, o agro ele precisa de grandes áreas, então é positivo também. Tem muito recurso natural, tem muito recurso hídrico. Então o Brasil é um destaque mundial nas commodities. Por conta disso, a gente acaba por ser um player muito diferenciado, ter muitas vantagens competitivas e ter grandes empresas aqui dentro ligadas a esses segmentos. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês, tá? É por conta dessas empresas que a gente está trazendo esse setor. O próximo ponto que eu queria comentar com vocês, antes de a gente encaminhar para o final desse vídeo, é quais são os riscos dessas commodities, tá? Bom, cada commodity vai ter seu risco específico e basicamente depende da cadeia com que essa commodity está ligada. Então, por exemplo, o minério de ferro, ele está ligado basicamente à cadeia do aço. Os riscos dessa commodity estão relacionados ao aço, onde o aço é utilizado, quem demanda, quais são seus drivers. Então, da mesma forma, a soja. A soja, ela basicamente está correlacionada à cadeia de alimentação. Então, quais são os riscos dessa cadeia? Qual é o risco do longo prazo? Quais são os drivers? Qual a tendência? A gente vai comentar cada um deles nos vídeos específicos de cada uma das commodities. E aí, para terminar esse vídeo, eu queria responder uma questão para vocês. Muitas pessoas me perguntam nos comentários, que é a seguinte: João, você investe em commodities? Não, eu não invisto em commodities, tá? Pode parecer estranho, e a primeira vez que vocês ouvirem essa resposta, pode soar muito estranho, né? O João está querendo fazer um vídeo sobre por que investir em commodity e ele não investe em commodity. Exatamente, eu não invisto em commodity. Eu invisto em empresas ligadas às commodities. Por quê? Porque basicamente eu prefiro investir em boas empresas que geram caixa a partir dessas commodities, trazem essas commodities, do que propriamente no preço da commodity. Porque se eu tiver, por exemplo, 1 quilo de ouro parado, ela acaba por não estar me gerando caixa, ela acaba por não me estar gerando dividendo, ela acaba por não me estar gerando retornos. Se eu tiver uma empresa que minera ouro, por exemplo, ela está me gerando caixa, ela está me gerando dividendos. Então, é por isso que eu opto por empresas relacionadas às commodities. Mas essas empresas, elas dependem intrinsecamente do preço das commodities. E é por conta disso que a gente tem que entender a dinâmica desses setores, entender os drivers desses setores, as perspectivas e tudo isso aliado à análise de empresas que a gente vem fazendo no canal. Então, o que a gente busca numa empresa de commodities? Basicamente, a gente busca uma empresa que seja competitiva em custos, que tenha os menores custos caixas do mercado, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos, que tenha uma empresa com um balanço sólido. Como eu já falei várias vezes de várias empresas ligadas a esses setores, procure empresas sólidas, com balanços sólidos, quando a gente está tratando de um mercado cíclico. Por quê? Na baixa do ciclo, ela vai ter capacidade financeira de suportar até chegar na alta. Tá? Então, por isso, empresas sólidas e o mais importante de tudo é preço. A gente tem que pagar barato por essas empresas. Não adianta querer comprar uma empresa de commodities cara, porque você vai acabar se dando mal, tá? O ciclo pode virar e acabar se dando mal. E aí, só para vocês terem uma ideia da representatividade das commodities no Brasil, eu quero abrir aqui com vocês o Ibovespa. O Ibovespa, basicamente, ele é o principal indicador da Bolsa Brasileira, tá? Ele é um dos indicadores mais usados, um dos benchmarks mais utilizados. Foi criado lá em 1998, tá? Faz bastante tempo.
vem sofrendo bastante nos últimos tempos, e eu quero aqui no Status Invest e na composição do Ibovespa, tá? Composição do Ibovespa. Quando a gente olha a composição, a principal empresa que compõe o Ibovespa é a Vale. E a Vale é uma mineradora, ela está no segmento de mineração, commodity. Segunda posição do Ibov é a Petrobras. A Petrobras também está ligada a uma commodity que é o petróleo. Quando a gente olha aqui para baixo, a gente tem a JBS, alimentos processados, proteína, que também é uma commodity. Suzano, a 10º lugar no Ibov. Madeira e papel, ou papel e celulose, também está ligada a commodities. E além dessas, tem várias outras, tá? Tem a Klabin também, que está ligada à questão de papel e madeira, ou papel e celulose. A gente tem a PetroRio, que também está ligada a petróleo. BRF, ligada ao setor de alimentos. Então, grande parte do nosso Ibov está correlacionado a commodities, e muitas das empresas que eu já fiz análise do canal, se vocês querem buscar, a gente já fez análise da PetroRio, da BRF, de tantas outras. Então, tem no canal de análise dessas empresas, elas estão correlacionadas a commodities. E eu acho que é por isso que a gente tem que entender. A gente tem uma vantagem competitiva muito grande em relação aos outros países. O Brasil, desde a nossa infância, a gente escuta que o Brasil ele é a terra dos recursos naturais, a gente tem abundância nos recursos naturais. E aí, se a gente conseguir entender muito bem esses ciclos, o que compõe cada um desses ciclos, eu imagino, eu acredito piamente que a gente consegue tirar vantagem disso e ter um bom retorno no longo prazo, tá bem? Então é isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Nosso primeiro vídeo da série, eu tô bem animado, eu acho que vai ser uma série incrível, que vocês não vão conseguir achar conteúdo semelhante em nenhum outro local. Então, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, se você também está ansioso para ver os próximos vídeos, e deixa nos comentários qualquer feedback, qualquer ponto que vocês tenham, que queiram que seja sanado, etc. A gente vai fazer toda essa série e no final vamos responder todas as perguntas que vocês tenham sobre commodities especificamente, tá bem? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.